Você está no podcast Sala dos Professores. Eu sou Rafael Galeotti. Eu sou o Matheus Moricone. E eu sou o professor Naville. Hoje nós temos um papo muito interessante, uma questão muito importante dentro do meio educacional e que ainda não tinha aparecido aqui no Sala dos Professores, que é sobre a formação continuada de professores. E para falar um pouco sobre isso, a gente está aqui com a professora Caroline Vieira. Caroline, se apresente para os nossos telespectadores e ouvintes. Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Caroline, eu sou professora de Geografia e atuo na formação continuada de professores há alguns anos, mas a minha licenciatura primeira é Geografia, Pedagogia e obrigada pelo convite, muito legal estar aqui com vocês hoje. Ah, muito bacana, a gente fica muito feliz de ter você aqui também no nosso programa. Bom, para começar um pouco o papo, né, para a gente falar um pouco de formação de professores, né, formação continuada, acho que seria interessante falarmos sobre a sua trajetória, né? Como você chegou, como foi esse momento de ser professora, a formação sua como professora e o momento da chegada, né, de começar a formar outros professores. Como foi essa trajetória para você? Ah, eu tenho história, Matheus. Eu comecei a minha graduação de Geografia no Espírito Santo, né? E aí, nos primeiros anos, a gente foi desenvolvendo um trabalho ligado até à Prefeitura Municipal da cidade com relação à possibilidade de abrir espaço para os estudantes da época, né? Então, a Prefeitura subsidiava o nosso transporte até a cidade vizinha, então, eu fazia faculdade a 100 quilômetros de distância da minha cidade, e eles subsidiavam esse transporte, e aí nós questionamos, né, que não tinha muito espaço para esses estudantes de licenciaturas, né, nós não estávamos sendo aproveitados, digamos assim, pela Secretaria Municipal de Ensino. Então, o meu ingresso na educação, ele se deu ainda quando eu cursava o sexto período, né, então antes de me graduar, eu já estava atuando em sala de aula. E lá, nesse princípio, eu já comecei a ter os primeiros contatos com o universo de formação de professores, né? Tanto que, ao longo da minha trajetória na docência, eu comecei em 2002 e fiquei até 2012 em sala de aula. Nesse período todo, eu sempre disse que o único cargo diferente que assumiria na educação seria o cargo de formador. E é interessante que algumas coisas já vinha carregando, né? Então, por exemplo, a minha primeira experiência de formação continuada, né? Eu ainda professora, eu lecionava Geografia e eu tive uma formação de trabalhos artísticos e eu sou péssima nisso, péssima. E aí eu falei, gente, o que eu vou fazer aqui, né? Que formação é essa? Como é que eu vou geografizar? Como que eu vou trazer elementos da geografia para isso que eu estou aprendendo? Né? E eu achava muito legal a iniciativa, mas ao mesmo tempo já tinha uma perturbação com relação àquilo que estava sendo ofertado. Né? E aí o meu ingresso na formação continuada aconteceu em 2013. Né? Então eu trouxe um pouquinho dessa história na época, daquilo que eu tinha passado, e carreguei um pouco dessa perturbação durante um tempo. Né? Eu acho que no começo, eu nunca comprei tanto livro na minha vida. Né, eu cheguei, falei, preciso ler, preciso encontrar alguma coisa. E foi o maior investimento que eu fiz na minha vida até hoje, foi no meu ingresso. Né? Então, assim, começamos com uma formação inicial, né? Então, as pessoas que entraram comigo no mesmo período, eles tiveram uma semana de preparação, né? Uma semana de aproximação, na verdade, com o universo do formador. E aí, desse processo, dessa formação, a gente já começou o trabalho, né? E começou a desenvolver uma série de ações formativas. E tudo muito cru, né? Tudo, a gente não sabia por onde começar, né? E então, o começo foi assim, foi muito perturbador, né? Então, tinha algumas referências que eu não queria reproduzir. Ao mesmo tempo, tinha outras referências que eu achava extremamente importantes também. E aí eu fui nessa busca de achar um pouco a minha própria identidade, que eu acho que eu ainda não encontrei. Eu ia perguntar exatamente isso. Eu acho que é um processo tão difícil a gente encontrar uma identidade própria. É difícil mesmo, né? Eu olho
Porque quando a gente fala da docência, a nossa constituição profissional, ela é muito mutável, né? Então, em cada estágio profissional que nós estamos, a gente vai apresentando características diferentes, né, da nossa profissionalidade. Então, é interessante olhar para dentro e para o passado e ver como eu era, o que eu ainda trago daquela época e o que mudou, né? Mas uma coisa permaneceu em mim, que é a inquietação. Então, eu sou uma pessoa que é inquieta, né? Eu me perturbo, eu trago muitos questionamentos. E esses questionamentos, de alguma forma, eles me motivam, me fazem buscar. Porque tudo muda, né? A sociedade muda, a forma como o docente dá a sua aula muda ao longo do tempo. E nós mudamos, né? Seres humanos são mutáveis por natureza, né? E que bom que isso acontece. Né? Então eu imagino que você lidar com todas essas coisas e ainda tentar ajudar professores em buscar a sua formação e buscar a sua identidade, além de todos os desafios que o mundo já coloca naturalmente na vida do ser humano e do professor, você botou mais um na tua vida, né? Botei mais um. E é interessante que eu estava resgatando um diário, eu fiz um diário profissional lá em 2013, quando eu comecei a trabalhar na formação. Então ele tem alguns registros, né? E aí legal. eu me lembro, em 2000... às vezes eu fico olhando, eu falo assim, nossa, isso daqui eu acho que está em mim mesmo, que legal, eu fico confortável. Outras nem tanto, né? Mas esse registro em especial eu fiquei confortável, porque sou eu mesma me perguntando e querendo saber. Né? Então, esse daqui eu escrevi logo após o curso de formação. Eu escrevi assim, eu falando do grupo, né? Todos nós ainda éramos muito professor. Queríamos falar de nossas experiências, dos nossos trabalhos. Muitas foram as perturbações que trouxe comigo. Como intervir no trabalho docente sem desrespeitá-lo? Como avaliar o trabalho do professor para direcionar meu planejamento? Será que me respeitariam? O que eu teria para lhes oferecer? Então, essas foram as minhas primeiras perturbações logo após o curso de formação. E são perguntas, eu acho que são perguntas que você trouxe aí dos seus primeiros momentos e que acredito que independente do momento da carreira ou o momento formativo em que nós vamos chegar e conversar com outros professores, essas perguntas elas sempre vêm, né? Eu acho que é uma coisa muito difícil, algo que a gente sempre traz aqui no nosso podcast. Eu acho que é importante a gente elencar e colocar aqui como discussão é essa questão do respeito e saber conversar com o professor, né? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso. Como você vê o trabalho do formador, independente se ele é um formador externo, um formador já que é da própria escola, como é o papel e como chegar neste professor que tem outras demandas, que tem uma vivência tão pesada muitas vezes, né? Como você acredita que chega neste equilíbrio? Eu acho que uma grande dificuldade, ou talvez um grande desafio que nós formadores enfrentamos é o desafio de equacionar aquilo que é para nós importante, né? Então a gente precisa criar uma forma mais equilibrada de lidar com tudo isso, né? O que é importante para mim enquanto pessoa, porque eu sou profissional, mas eu sou uma pessoa também. O que é da instituição, né? Que eu preciso de algum modo também considerar, porque eu também falo por ela. E o que é importante para uma conjuntura, para uma realidade, para um contexto, que talvez não se aplique a outros, né? Então, a gente vive nesse conflito dos interesses que seriam interesses nossos, pessoais e profissionais, do que seria interesse da instituição. E aí, Matheus, eu acho que a maior habilidade a se desenvolver é a sensibilidade de olhar e de saber qual é o momento correto de intervir, qual é a forma de abordar, qual o melhor momento para aquele professor, né? Então, a gente precisa desenvolver uma certa sensibilidade para enxergar e conseguir respeitar esse professor. Não só respeitá-lo como pessoa, mas respeitar a história dele, a construção que ele teve, o conhecimento que ele vem construindo ao longo do tempo, né? Então, quando a gente fala de formação docente, a gente fala dos nossos primeiros contatos com o universo da educação, né? Então, ele vem desde quando éramos estudantes ainda, e vamos levando durante a vida inteira. Então, esses saberes da docência,
eles são saberes que precisam ser respeitados, né? Então, vai além da pessoa, mas vai do conhecimento que ela traz. E aí, assim, o respeito, ele é a base do nosso trabalho. Então, mesmo sendo instituição, mesmo sendo pessoa, eu preciso encontrar as melhores estratégias para poder desenvolver o trabalho que precisa ser desenvolvido de formação continuada, atuar no desenvolvimento profissional docente, mas considerando que eu estou lidando com pessoas, né? E eu preciso ter isso como um princípio. Eu vejo que é um princípio. Talvez, acho que você pode falar muito melhor do que eu com relação a isso, mas traz uma carga até a mais de necessidade, de respeito, de necessidade de ter esse carinho um pouco mais, porque a gente já conversou isso em vários episódios do nosso podcast também, com outros professores. Eu imagino que o professor que procura por uma formação continuada, que quer se formar um pouco mais, que quer ir atrás de se profissionalizar um pouco mais, né? A carreira do professor desde o começo é uma carreira que deixa a gente muito fragilizado, né? Que deixa a gente muito quebradiço e que volta e meia a gente passa por situações terríveis na sala de aula, como situações que a gente até já conversou no nosso podcast com outros entrevistados. Então, eu fico meio que na dúvida se você consegue perceber assim, qual que é meio que o limite entre você praticar a formação de professor e você quase fazer uma terapia com o cara, porque é complicado, né? O cara tá frágil, o cara tá num momento com certeza ruim, a carreira do professor tem coisas maravilhosas pela frente, mas também tem muita pedreira que tem que encarar e que ninguém percebe, né? Então muitas vezes o cara vai assim, tipo, cara, ó, só me dá um abraço, né? E como é que você lida com isso? Você tem que ter uma dose extra de carinho, de atenção, de conforto, Precisa. né? E tem dia que o melhor que eu posso fazer pelo professor é ouvi-lo. Então, hoje você quer falar? Então, fale, né? Então, diga o que te incomoda. Até porque aquilo que o professor verbaliza também me ajuda a construir uma linha de trabalho com ele, né? Eu preciso pensar numa formação considerando a característica dele, né? Personalizada, ou melhor, até individualizada mesmo, né? Onde eu olho para ele e falo, olha, para esse professor, neste momento, né, pelo que ele me traz, pelas características dele, eu preciso atuar de uma forma diferente. Então, assim, o trabalho de formação, ele é um trabalho que precisa ser, tem um autor, o Tardif fala pessoalizado, né? Então, a gente precisa da pessoalidade para a formação do professor. Então, ouvir faz parte da atribuição do formador. Por mais que eu tenha as outras atribuições que gritam também, né, que são institucionais, eu preciso encontrar uma forma de lidar com elas. Tem hora que eu preciso calar uma dessas vozes que gritam e ouvir um pouco mais a outra também, né? E eu acho que o caminho é esse, a escuta, a acolhida, né, e partir do que a gente tem ali, né, do contato, do bom, né, daquilo que a gente consegue produzir, daquilo que o professor traz. Então, acho que a gente, ao falar, ele me ajuda muito também. Carol, eu ainda estou na graduação, né? Então, eu estou na primeira formação e é um pouco abstrato, né? Essa ideia de formação continuada para mim. Eu queria perguntar para você, mais por curiosidade mesmo, como é que está essa tendência da formação continuada? Você diria que a procura por cursos de formação continuada por professores é uma tendência recente? Como é que está isso? Há bastante procura? Eu acho que há Posso muita procura. complementar só? Pode. Desculpa. Engraçado porque eu sou meio que o oposto do Matheus. Eu já me formei há bem mais tempo. Não é, tá bom, não é bem mais tempo, senão parece que eu sou o pré-histórico do rolê. É a beleza do nosso podcast. Tem aqui diferenças muito distintas. Não é tanto mais tempo assim, mas tudo bem. Aqui nos une a geografia aqui. Pois é. E eu também tenho a impressão que eu não sei o que é a formação continuada. Mesmo o Matheus estando na graduação, mas eu já sendo graduado há 13 anos. E eu também não sei direito o que é isso, sabe? Eu também não... Talvez o professor tenha aquela sensação de que a gente consegue acompanhar as mudanças do mundo e, portanto, eu vou saber me adaptar na hora certa sem ajuda profissional. Não é bem assim, né? Você está aqui para dizer para a gente que não é bem assim. Então, não é uma reação, né? Eu só quis completar a fala do Matheus, que foi legal pra caramba, mas que eu também, depois de 13 anos de graduado, eu também não sei exatamente como é que está esse mercado e como é que ele funciona.
Tá. Eu acho assim que formação continuada, a gente precisa entender em alguns aspectos. Ela existe há muito tempo, durante muito tempo ela foi pensada como sendo a busca por especialização, por cursos, por um repertório teórico que desse conta da minha realidade. Hoje, quando nós falamos de formação continuada, nós falamos sobre uma formação que ela é centrada na escola. Ou seja, ela é centrada nas problemáticas reais, aquilo que a gente lida na escola. Porque quando a gente lida com elementos do real, a formação continuada, ela ganha um sentido maior. Então, eu trago a realidade para esses contextos de formação e eu trago o coletivo. Então, a formação continuada, um curso não representa necessariamente o elemento da formação continuada. Na verdade, a formação continuada ela é um conjunto de ações que vão, de alguma forma, colaborar com o seu desenvolvimento profissional. E aí eu vejo que é uma somatória de coisas. Então, ele vem da academia, ele vem do repertório teórico, daquilo que eu vou construindo e subsidiando a minha reflexão, porque eu preciso desse elemento para me dar sustentação, mas ele vem da experiência também. E talvez o elemento que a gente mais tem buscado ao longo da história é a valorização dessa experiência de sala de aula que produz conhecimento. Então, a formação continuada, ela viria conciliando tudo isso. Aquilo que a academia nos traz, aquilo que a experiência me traz, aquilo que o outro traz, porque senão ela é incompleta. Ela não é capaz de ofertar aquilo que a gente precisa de desenvolvimento profissional. Tem um texto, um dos textos meus acadêmicos favoritos, que foi escrito pelo Jorge La Rosa, que chama Notas sobre a Experiência e o Saber de Experiência. Fala muito claramente, diretamente sobre isso, como é necessário que para a formação nossa individual, o texto ele é voltado para professores, mas a gente pode ter uma própria formação nossa. Uma experiência, ela não é só desvalorizada, como ela se perdeu como aspecto de realmente formação. A gente tem um bombardeio de informações e de coisas que vão acontecendo. Nós não temos tempo de, primeiro, interpretar essas experiências, interpretar aquilo que está acontecendo e criar algo nosso. O que faz a questão da nossa própria formação. E eu já estava com esse texto, eu já estava aqui matutando desde quando você comentou do seu diário do início de como uma formadora, porque é exatamente isso. A gente precisa ter esse momento de interpretar, entender, conhecer, correlacionar aquilo que nós passamos durante o nosso processo de formação. E durante o nosso processo como professores. Acho muito interessante que a gente vai falando aqui das nossas, né, das nossas lembranças, e como temos aqui experiências muito distintas, né, acho que é legal que a gente vai percebendo o quanto a gente consegue fazer essa correlação e quanto ela é importante para nos constituirmos como professores. Isso foi fantástico e foi muito preciso em relação a isso. Você sabe que o primeiro livro que eu li foi da formação profissional docente do Tardif. E aí o que mais me marcou neste livro foi quando ele falou sobre o saber docente, né? Ele trazia o saber fazer do professor e ele trazia o saber ser. E aí eu falei, nossa, ele está falando de um profissional e ele está falando do saber ser, né? Porque o ser, ele é muito da característica da pessoa, né? E muitas vezes no âmbito profissional, o que a gente mais escuta, não, aqui você é um profissional. E aí, ao ler Tardif, ele disse, não, você não é só um profissional que faz, você é uma pessoa que sente e que é o que é também, né? Você é a experiência que viveu, é o conhecimento que você foi adquirindo. E eu acho que foi libertador para mim, né? Ler o que o Tardif falou sobre o saber ser, ele disse, bom, então, Caroline, ele disse para mim, você pode ser quem você é e desempenhar o papel profissional que você se dispôs a desempenhar, né? Então, para mim, é um grande marco da minha história profissional, foi essa leitura e essa compreensão que eu tive no momento. Muito bacana, acho que é muito importante a gente ter esse tipo de reflexão aqui, né? Bom, Carol, uma dúvida também, né, um sentimento que sempre passou por mim foi a vontade de, sempre que eu estava na sala de aula, sempre que eu estudava alguma coisa relacionada à licenciatura, eu sempre me via na vontade de querer saber mais, né? Então, até dentro da sala de aula, você sente a vontade de constantemente estar se aprimorando, né? Aí não sei se essa vontade é só minha, eu sempre pensei que isso fosse comum à maioria dos professores, né?
mas eu acho que você deve saber mais na prática, né? Se os professores, eles realmente sempre estão buscando se aprimorar, eles querem ter uma formação continuada, ou muitas vezes eles se negam a isso, ou não aceitam que outro professor esteja ensinando algo para ele, acha que a formação dele já é suficiente. Como é que é isso lá na formação continuada? Você trouxe para mim universos diferentes aí, né? Então, assim, eu vou falar de algumas das realidades que eu já observei. Como professora na educação básica, eu encontrei professores que também traziam características de busca muito grande, de mudança constante na sua prática. E aí é interessante porque quando se fala na escola pública e na educação pública, existem muitas críticas com relação ao fazer docente, né? E, na verdade, os profissionais que eu conheci, os que eu conheço, né, eu faço parte de um grupo de estudos, que é o grupo de estudos da localidade, na USP aqui de Ribeirão Preto, e ele é um grupo que ele é formado... Um nome um tanto geográfico, eu diria. Total, total. Já gostei. É maravilhoso. E aí, nesse grupo, eu encontro pessoas que trazem muito isso, de estar buscando, né? É uma busca muito constante de transformação. Mas, ao mesmo tempo, a gente também, num processo de formação continuada, a gente se depara com pessoas que estão num patamar, talvez profissional, que elas enxergam um certo conforto, né, com relação àquilo que eles já desenvolvem. E eu vejo que é muito mais por segurança daquilo que funcionou e que dá certo. Então, eu me apego àquilo que é seguro, do que necessariamente uma resistência. Eu vejo como sendo um mesmo porto seguro desse profissional. Mas a única questão que eu acho que nós precisamos avançar, a gente precisa sair do automatismo. Então, a gente costuma buscar muita inovação, fazemos muita coisa, está sempre diferenciando as aulas, buscando estratégias diversificadas, mas a gente não para refletir as motivações, né? Então, por que eu faço determinadas mudanças na minha prática? Por que eu sigo uma linha e não outra? Qual é o meu perfil profissional verdadeiro? Né? Então, acho que isso ainda falta um pouco. E nesse sentido, para mim, no meu caso, eu não acho ruim, porque aí entra a atuação do formador, né? Então, enquanto formador, eu preciso ajudar o professor a ampliar a compreensão sobre a sua prática, né? Para que ele fuja desse automatismo, que ele seja mais consciente nas decisões que toma. Mas, de modo geral, no universo de formação continuada, nós temos a maioria dos professores em rede pública, em rede privada, que buscam, que estão sempre inovando e tentando modificar a sua prática. Parte deles busca formação, qualificação fora, né, externa. Existem ainda programas de formação em serviço que apresentam muitos elementos questionáveis da forma com que ele é implementado. A principal característica dela é que não considera os problemas da comunidade, dos professores. Então, essa é a crítica que eu faço, né? Uma formação continuada que realmente atribua um sentido para esse processo do professor. Precisa estar articulada a sua prática, então precisa ser centrada na escola, mas a gente vê que esses programas eles estão ganhando força, né? Então, hoje, quando a gente acessa as redes sociais, o professor, acho que nunca produziu tanto conteúdo como tem produzido atualmente. Né? Então, isso é um sinal de que o professor está sempre buscando, está sempre crescendo, ele não estaciona. E quando ele estaciona, é porque ele acha que já encontrou aquilo que ele estava procurando, é a estabilidade, é o elemento que lhe dá sustentação e tranquilidade para atuar. Realmente, eu acho que tanto o nosso podcast quanto o seu canal no YouTube, por exemplo, são exemplos disso, né? A gente sempre querendo algo a mais. Isso. Só pegar um gancho do que você estava falando e vamos aplicar para 2020, né? Porque a gente chegou no ano terrível para todo mundo, no ano em que todo professor se obrigou a se reinventar, né? Se obrigou a aprender muita coisa que não fazia a menor ideia. Como foi esse mercado de formação de professores em 2020? Qual foi a mudança? Qual foi o tamanho da loucura? Eu acho que no começo foi meio insano, né? Porque o medo, né, a realidade que se apresentava para a gente, ela era tão complexa e tão assustadora para muitos de nós, que as pessoas começaram a buscar ensandecidamente um curso de formação que desse as respostas que ele precisava para aquele momento.
né? Então, talvez se tivéssemos criado os manuais lá no passado, talvez fosse mais tranquilo para a gente trabalharia com esses manuais. Mas esses manuais também não iam funcionar, né? O triste A é isso. necessidade é a mãe da invenção, né? Já diz o ditado. Pois é. Então, assim, mesmo o manual também não ia funcionar, porque tem uma escola que é de um jeito, a escola que é de outro jeito. Então, é complicado, né? Cada uma tem as suas tecnologias, cada um tem a sua comunidade, né? Então, eu acho que nesse contexto de pandemia, nós aprendemos muito mais sobre nós mesmos, nós professores, profissionais, aquilo que realmente é importante para nós, porque tivemos que fazer escolhas, né? Qual caminho seguir, qual hora de parar, qual hora de avançar. Então, nós aprendemos muito nesse sentido. Aprendemos tecnicamente também, então não dá para sair desse processo todo pandêmico e falar que estamos saindo do mesmo jeito, né, que entramos, porque mudamos muito, e cada um no seu tempo, Com certeza. né? Cada um no seu tempo. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que nós temos quando falamos de formação na escola, né, formação do professor em relação à sua prática dentro da própria escola e questões de formação continuada, entender que não... Você falou do manual, né, fazermos manuais e que não funcionaria, mas desde pensar na aula tradicional, na aula normal, vamos dizer assim, ela já não tinha um manual, porque não tem um manual. A gente vê assim muito, o Morricone deve ver isso bastante na graduação, né? Os alunos falando, porque o que a gente aprende não tem uma prática, porque não ensina, né? não ajuda a ensinar. Mas não existe isso, não existe um manual. Porque ao criar um manual, você desconsidera tudo isso, você desconsidera a pessoa, você desconsidera a realidade da escola, a realidade dos alunos. Cada experiência é única, né? Exato. Então, mas a gente quer. A gente quer esse manual. Quando está, então, início de carreira, né? Matheus que está na graduação, quando a gente sai, né? E começa a atuar. Eu me lembro do meu primeiro dia em sala de aula, né? Que aí eu olhei e falei, nossa, agora eu estou aqui na frente, eu não estou mais lá atrás, né? O que eu vou fazer? E agora, né? E agora? E o que eu mais queria era um manual mesmo, né? E aí, assim, tudo bem que alguns elementos que a gente encontra, algumas receitinhas, a gente olha para elas, experimenta. Eu acho que o fato da gente experimentar, testar e falar assim, olha, essa daqui serve, essa não serve para mim, essa serve para essa escola, essa não serve para outra, já é um grande aprendizado, né? Então, eu acho que vale também. Isso cria um falso paradoxo, Carol, eu fico pensando, no seguinte sentido. Matheus acabou de falar pra gente, e falou muito bem, que não existe uma fórmula pronta, que é você que vai descobrir com o tempo como é que é o seu jeito, mas aí, por exemplo, sei lá, a diretoria, enfim, fala para o professor, procure um curso, vamos aqui todo mundo entrar num curso de formação continuada. E aí o pessoal de repente, putz, mas peraí, na minha vivência eu percebi que não existe uma fórmula pronta e agora vão querer me tacar essa tal de Carol querendo me dar uma fórmula pronta. Como você encara o cara resistente, assim? Então, em alguns lugares esse embate ele nem acontece, né? Porque aí você entra numa outra discussão, que é da discussão das relações de poder, né? Então, quem é que está trazendo essa formação? Qual é o tipo de vínculo empregatício que você tem? Então, você nem entra nesse embate, né, Rafael? Em outros contextos, né, em alguns espaços, você consegue criticar, né? Então, na minha pesquisa de mestrado, eu entrevistei coordenadores pedagógicos que estão no cargo há pouco tempo, né? Deixa claro que essa não é a minha visão, é como pode ser que outras pessoas vejam, tá? Sim, sim. Mas eu acho que hoje, quando a gente escuta a outra voz, né, a gente escuta muito disso que você falou, né? Você quer falar sobre esse assunto, mas, bom, não é isso que eu quero agora, não é isso que eu preciso, né? E aí a gente tem que tentar encontrar uma forma de também ouvir aquilo que está sendo, aquilo que ele grita, aquilo que a escola grita, né? Mas aí lembra do conflito, né? Daquilo que é institucional, daquilo que é pessoal, né? Então aí a gente tem que encontrar uma forma de equilibrar tudo isso também. Mas as relações de poder que estão dentro da escola, elas vão determinar muito, ou influenciar, né? Não determinar. Elas vão influenciar a forma com que eu vou lidar também com essas ofertas, né? Com certeza. Eu cansei de escutar você já. Tem que saber lidar com muito.
A gente conversa, né, gente? Uhum. 3 geógrafos, né? Um que não é humano, mas tudo bem. Não, ele não é humano mesmo, em todos os sentidos, assim. Sabe? Eu tô falando. Que isso, sou de humano. Bem mais de humanos do que aparento. Bem mais. Daí a gente vai conversando. Uhum. Bom, gente, agora estamos percebendo, estamos olhando aqui para o nosso relógio, já está chegando o fim do nosso tempo aqui na sala dos professores. E como é comum já, a gente vai para as nossas perguntas no fim da aula, aquela descontraída, aquelas perguntas um pouco mais que os alunos gostam de ficar perguntando para a gente da nossa vida. A gente sempre faz aqui com quem vem passar esse tempo conosco. Então, Carol, para começar, vou fazer uma pergunta aqui. Qual que foi a melhor lembrança que você tem da sua infância? Ai, a minha melhor lembrança, ela é o pé de moleque da minha avó na Semana Santa. Porque a Semana Santa ela era especial para nós. Sério, você vai falar de comida comigo, mano? Sério. A Semana Santa tinha toda uma preparação na minha casa, porque na sexta-feira não se trabalhava na minha casa. E era o melhor dia da minha vida, era sexta-feira que eu não tinha que lavar louça. Então eu adorava. E aí tinha essa coisa de preparar pé de moleque, eu falo que é pé de moleque raiz, com rapadura mesmo, né? Aquele que você faz na pedra. Nossa, e tudo, né? Então, a minha maior lembrança é essa, né? Eu sinto até o gosto daquele pé de moleque ainda. Só de falar já vem a memória. Muito bom. Carol, muito bom. Agora, mais uma pergunta aqui. O que você recomendaria a todos fazer ao menos uma vez na vida? Essa é fácil. Formação de professores. Não. Formação continuada. Esse não aconselho não agora, hein, gente? Deixa ficar tudo calmo. Desculpa, ou não, né? Carol, Nunca vai ficar. Não, de boa. Mas, com certeza, para mim, uma coisa que eu recomendo para todo mundo é voar de balão. Né? Todo mundo tem que voar pelo menos uma vez na vida de balão. Né? Eu voei 2 vezes, eu tenho uma lista de lugares onde eu quero voar e esses 2 voos que eu fiz eu carrego muito, falo que da poesia do momento, né? Então é uma das melhores experiências da vida. Que bacana. Nossa, deve ser uma delícia mesmo, né? Nós que somos geógrafos, gente, vocês não têm noção da análise que você faz do relevo local. As formas do relevo, tô vendo tudo já. Imagina. Organização urbana, fantástico, fantástico. É bem mais legal do que ver parede celular, né? Vamos combinar? Como coisa mais linda do mundo olhar para um microscópio. Não é. Tem nada de legal no microscópio, não, desculpa. Tudo bem, também não sou muito fã. Tá, joia. Carol, por último, a gente sempre pede para o nosso entrevistado fazer uma dedicatória, né? Alguém que te inspirou, alguém que você gostaria de mandar uma mensagem, de mandar um abraço, de mandar um carinho, né? Então, para quem que você dedica esse episódio? Na verdade, eu vou dedicar para uma pessoa que não está mais aqui, né, e que eu tenho pensado muito nela nos últimos dias, que é o meu pai. E o meu pai, ele era a pessoa, eu falava para ele que era a pessoa mais romântica que eu conhecia na vida, né, porque tudo que a gente fazia, ele falava que era maravilhoso, que ia dar tudo certo, né, então, e eu sempre criticava, falava, não, pai, você tem uma visão muito equivocada da vida, do mundo. E eu dedico a ele me inspirou, ele me motivou e me impulsiona ainda hoje a caminhar. Bacana. Muito legal, Carol. Bom, e o sinal então, pelo visto, já está quase batendo, né? A gente vai ter que voltar para a sala de aula. Mas, Carol, foi ótimo. Acho que eu, pessoalmente, aprendi muita coisa. Acredito que os meninos também. Foi um ótimo bate-papo. Agradeço sua presença aqui no Sala e espero que você volte mais vezes. Muito obrigado, Carol. Foi excelente. Adorei bater papo com você, te conhecer. Obrigado mesmo, viu? Obrigada. Legal, gente. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima, gente. Muito bom estar com vocês. Valeu, prazer gente. É tchau, nosso. Tchau.